Salve Maria Imaculada. E que viva Cristo Rei! Que maravilha, que bom que você está de volta. E a gente está aqui para mais um dia de jornada de exercícios espirituais. No conhecimento de Jesus Cristo, vamos para mais um dia. O 26º dia. Olha aí, tá chegando, hein? Tá chegando a hora. Como é que tá seu coração? Tá gostando? O material tá bom? Muito obrigado pela sua interação, muito importante. Nesse dia, qual é a passagem bíblica, meu amor? O Santo Evangelho será Lucas, capítulo 2, versículo do 1 ao 20. A meditação é Jesus nos braços de Maria. Deixa eu segurar para você enquanto você abre a Sagrada Escritura. Jesus nos braços de Maria. Então vamos ouvir com muito carinho, com muito zelo, aquilo que a própria palavra tem para cada um de nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando ela ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e guardavam seu rebanho, nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão de exércitos celestes que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra a paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos o deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com os que lhes foram ditos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Devemos ser como Jesus. Está no colo de Maria. O menino Jesus que nasce, né? E graças à bênção do Pai, tem um santo colo para estar. Que tal? Você está no caminho da sua total consagração a Jesus. Então, que o Senhor nos possibilite estar no colo de Maria para sermos cuidados por ela, educados por ela, para obter de Jesus sabedoria encarnada, todas as graças necessárias para viver já aqui na terra a santidade do céu. Louvado seja. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa que, quando eu estava lendo o Evangelho,
nessa parte aqui, ó. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objeto da benevolência divina. Essa parte, olha, eu já tinha ouvido várias vezes esse evangelho, mas hoje eu senti um arrepio que eu nunca tinha sentido na minha vida nesse evangelho. Por quê? Eu me senti amada por Deus. Como é bom ser amada por esse Deus que é capaz de vir ao mundo para nos salvar. Nós não somos nada, nem ninguém. Somos miseráveis pecadores. Mas Ele quis vir nesse mundo como um homem, como nós, né? Para nos salvar. Gente, isso é de uma grandeza tão profunda que se os homens parassem para pensar mesmo, o mundo era para ser diferente. Era para a gente honrar mais a Deus, ser mais obediente, mais fiel a Ele. E o que nós fazemos? A todo momento nós pecamos, nós nos voltamos contra Ele. É muito difícil nesse mundo hoje termos fé em Deus. Tantas coisas que a gente vê, né? Tanta maldade, tanta miséria. Mas por que isso acontece? Porque os homens deixaram de acreditar nesse Deus. Esse Deus que é capaz de tudo por nós. Capaz de nos dar a vida, capaz de ser como nós, como seres humanos. Ele veio sentir nossas dores, nossas fraquezas. A única coisa que ele não fez foi pecar. E isso é de uma grandeza maravilhosa. A gente precisa se espelhar mais nesse homem. Nos espelhar mais nesse homem e nessa mulher, né? Que é Nossa Senhora. Porque ela é um exemplo também para nós, né? Então, que possamos viver esse amor, ter essa certeza de que nós somos objeto da benevolência divina. Nós somos objeto da benevolência divina. Foi por nós, por amor a nós que Ele veio ao mundo. Porque não era da vontade de Deus que nós fôssemos condenados ao inferno. Nunca foi. Mas isso é obra do nosso pecado. Então que possamos verdadeiramente nos sentir esse objeto da benevolência dele. Amém. Amém. Que maravilha, que bênção. Vamos lá. Jesus nos braços de Maria. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual vimos, por quem vivemos e para o qual caminhamos. Concílio Vaticano II, LG 3. Jesus Cristo é o nosso tudo, tendo em nosso interior, pela vivência do estado de graça, percebemos que ficar sem Ele é terrível inferno. É de fundamental importância sabermos exercitar a conversa íntima com Jesus, possuindo-o na alma. Por consequência, estaremos cultivando a interioridade, tão necessária para que haja o crescimento da nossa vida sobrenatural. Para possuirmos Jesus, ou seja, conformarmos-nos com Ele, imitemos no seu trato íntimo com a sua mãe, Maria Santíssima. Se soubéssemos unir-nos a Maria, maravilhas de graça seriam derramadas sobre nós. Ao refletirmos sobre a vida de Jesus, no seu nascimento até a morte, percebemos que ele sempre esteve junto ao coração de Maria, pois no braço maternal
da Virgem Santíssima, que nosso Senhor revelou-nos a sua grandeza ao receber as homenagens vindas dos pastores, dos reis magos e até mesmo dos santos anjos. Assim, podemos afirmar com precisão que todos nós devemos ir a Jesus por meio de Maria. Quanto a nós, pobres pecadores, ao apresentarmos a Jesus nossos presentes, nossas boas ações, esses por menores que sejam, passando pela mão de Nossa Senhora, ser-lhe-ão muito agradáveis, pois o que conta é o ofertante e não o que foi ofertado. Se nos fosse negada a necessidade de tudo, apresentarmos a Jesus pelas mãos virginais de Maria, estaríamos fadados a ver todas as boas obras rejeitadas por representarem-se manchadas pela nódoa do nosso amor próprio. Mas se ao contrário entregarmos tudo a Maria, nosso Senhor há de recebê-las, deixando-se vencer pelos encantos das virtudes de sua mãe. Nos braços de Maria, Jesus também foge dos perigos de morte. Aliás, sob seus cuidados excepcionais, vive a maior parte do exílio aqui na terra, até voltar para a verdadeira pátria que é o céu. Também temos que respeitar a vontade do Pai a nosso respeito e na essência humilde, na obscuridade dos nossos trabalhos cotidianos. Temos que permanecer na companhia de Maria. A imitação de Jesus. Vivamos junto dela em todas as circunstâncias da vida, nas tristezas, perseguições e desolações. Busquemos sempre o refúgio do seu coração imaculado, que tanto nos quer bem, pois ela tem para nós desígnios de misericórdia. Deste modo, conforme nos ensina São Luís de Montfort, por meio da santa escravidão nos tornaremos filhinhos de Maria, não filhos crescidos, que vivem uma certa independência, mas sim criancinhas de colo, que constatando toda a sua incapacidade, ignorância e fragilidade, agem com humildade e simplicidade, abandonando-se completamente nas mãos de Deus. Deixando-se conduzir por Maria Santíssima, apresentaremos a alma repleta de uma salutar delicadeza para com as coisas de Deus, mostrando-nos sempre dóceis a todo o toque da graça que nos levará à prática da perfeição. Concluindo, em todos os passos que demos em direção ao céu, a Santíssima Virgem Maria nos levará pela mão, amparando-nos com a sua força e levantando-nos se por fraqueza viemos a cair. Repetindo, concluindo, em todos os passos que demos em direção ao céu, a Santíssima Virgem Maria nos levará pelas mãos, amparando-nos com a sua força e levantando-nos por fraqueza viemos a cair. Tá. Concluímos em todos os passos que demos em direção ao céu, a Santíssima Virgem Maria nos levará pelas mãos, amparando-nos com a sua força e levantando-nos se por fraqueza viemos a cair. Isso aí. Estamos juntos. Oremos. Jesus Cristo, sabedoria encarnada, aprove a vós depender de Maria na infância. Fazei que aprendamos também viver nesta dependência de pequeninos filhos e amorosos escravos de tão celeste Rainha. Senhor, queremos ir a vós por Maria. Dai-nos esta graça. Amém. Amém. Que maravilha. E a jaculatória? Jaculatória,
Oferecei-nos a Jesus, ó Maria. Oferecei-nos a Jesus, ó Maria. Oferecei-nos a Jesus, ó Maria. Amém. Que maravilha! Tudo por Jesus? Nada sem Maria. E nós nos encontramos no próximo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.